É porque agora, como eu já tenho, assim, um reconhecimento, é menos. Mas no começo, amor, Agora era eles mandam demais. assim, ó, meu pau tá meio estranho com umas verrugas. Agora, o que que é? adolescente manda muito. Adolescente. Adolescente manda muito. Eles têm uma insegurança muito grande em relação ao tamanho do pênis. Aí manda foto e manda assim, doutora. Eu acho bonitinho quando chama de doutora, sabe? Porque faz tempo que eu saio de consultório, mas eu acho bonitinho. Doutora, você acha que o meu pênis é normal? Meu pênis vai crescer. Eu tenho tantos anos, meu pênis tem tantos centímetros. É pequeno, é grande, é torto pra direita, é torto pra esquerda. Então, assim, eles ainda têm muito essa dúvida. Como que funciona o desenvolvimento do pau no jovem, na criança, no jovem adulto, até o adulto? O pau, ele cresce que época, você sabe, você entende? Ele vai desenvolver aí até, igual à puberdade mesmo, até o fim da puberdade, até os 18, 21 anos de idade. Depois disso daí, não mais. Entendi. Tá? E tem alguma coisa que você pode fazer errado pro teu pau não crescer? Por exemplo, se você tiver fimose. Não, não. A fimose, ela não interfere no tamanho do pênis. O que acontece... O que é Cara que ele tá tá rindo ali, gente? Ele tá assim, que perguntas são essas? Pô. A gente tá curioso, quer saber, pô? Como Dia é? do sexo, vamos falar de Dia do- piroca, vamos velho. falar Manda de quê? manja rola, meu irmão. Não, eu tô adorando. É porque eu tô vendo você mandar É, na é, lata. tá você literalmente- perguntou se tá fimose na lata mesmo. foda-se, é isso. E eu respondendo natural, né, gente? A gente fala de rola igual que fala de água. E eu acho que esse é o grande problema da sexualidade. Não, pessoal Quando a não fala. gente vai falar de sexualidade, por que tem que baixar a voz? Por que tem que ficar vermelho? Por que tem que mudar o tom? Por quê, né? Vocês já conversaram aqui nessa mesa a respeito de todos os assuntos. É. Por que não conversar a respeito de sexualidade da mesma maneira? Eu acho certeza. que essa é a grande diferença. Porque é assim que eu trato o meu trabalho. Eu falo disso. Ele perguntou, eu fui mandando aqui a resposta. Mas O ele outro não pensou, começa a rir ali. Eu falo, ai, gente, o que que eu faço? Ficou vermelhinho, Eu bichinho. tentei não atrapalhar, me desculpa. Não, pode Mas participar, então, não tem problema fimose não. não atrapalha. Não atrapalha Entendi. no crescimento, No crescimento. do pênis. Existe algo que atrapalha no crescimento do pênis? Baixa testosterona na infância. Então, geralmente, quando o homem ele tem um pênis muito pequeno, um micropênis, o que é um micropênis? É um pênis que ele tem ereto até 8 centímetros de comprimento. E quando a criança ela vai centímetros é o quê? ereto, Isso aqui, assim, é ó. um batomzinho. É o que a gente chama de pênis batom. Caralho, é bem pequenininho. É. É quase o dobro do meu. Ah, mano, quase. Vamos Aí, lá. enquanto tiver língua e dedo, Não passa necessidade. É. Não Isso, você tá me passa. dando isso. Não passa necessidade, tá certinho? E eu falo isso, falo, tem língua e dedo pra quê, gente? é. Vamos lá. Então, na infância, o pediatra, ele já consegue perceber isso daí, né? Se o pênis realmente é um pênis muito pequenininho ali pro tamanho, só que ele realmente ele precisa a criança desenvolver ali até uns 8, 9, 10 anos de idade, que é quando vai entrando na puberdade e vai tendo desenvolvimento. Se não for tendo esse desenvolvimento aí é legal fazer algumas dosagens de testosterona na criança. Então, se eu tiver- Quando ela for, na criança, assim, quando ela for entrando na puberdade ali. Porque não pode dos foder 12, o crescimento não, é, dela hormonal dos nesse 12 sentido. aos 18 anos ali. Mas isso, assim, é algo muito raro. Por isso que tem que ter o acompanhamento com pediatra, sabe? E as mães de meninas também. O que está acontecendo hoje em dia? As meninas estão menstruando muito mais novas. As meninas estão menstruando com 9 anos de idade, 10 anos de idade. E a mulher, quando ela menstrua, ela para de crescer. Então, assim, eu sou mãe de menino, mas eu tenho várias amigas. Eu tenho 2 sobrinhas, eu tenho várias amigas que são mães de meninas. E aí eu vejo com elas. Elas têm que fazer o acompanhamento, medir no pulso, se ainda tá crescendo, se não tá crescendo, se o osso tá indo, se não tá indo. Pra saber se deixa menstruar ou se tardia essa menstruação pra menina continuar crescendo. Minha E filha tudo mais isso velha, é pediatra. minha filha mais velha, ela tem esse lance aí que tu falou. O lance da, Ela tá com que idade? da puberdade precoce. Ela tá com 8. Mas assim, a gente começou a notar algumas diferenças. Por exemplo, o seio começou a aparecer e tal. Aí hoje em dia ela faz um tratamento lá, Isso. mais de uma injeção que ela Isso. toma. E pra Hormônios, segurar pra isso segurar. daí. É. Exatamente. Porque imagina, é uma criança de 8 É. anos. É uma criança, gente. 8 anos é uma criança, Sim. né? Total. E aí começa a ter pelo pubiano, pelo na axila. Daqui a pouco menstrua. Menstruou para o crescimento, né? Para E- mesmo, total? dá uma altura, reduzida, assim, dá uma entendi, reduzida entendi. drástica no crescimento, na altura da criança, Pode crer, né? entendi. Então, por isso que faz esse retardo hormonal aí. Só que da mesma forma que faz o retardo hormonal para a menina, pode fazer
o estímulo aí para os meninos também. Por isso que tem que ter o acompanhamento com o pediatra. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava nos médicos e eu ouvi umas histórias que era moda, os caras dão um hormônio do crescimento pros moleques. Era mó moda antigamente. Não era necessariamente pro cara que tinha micropênis, mas achava que o cara ia ser baixinho. Eu lembro que os pais eles ficavam meio inseguros do filho e ficavam tochando os filhos. Tem algum perigo de você pegar uma criança que é normal, não tem nenhuma deficiência hormonal, e você, por exemplo, dar o hormônio de crescimento para ela quando ela é criança? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta porque já não é da minha área. A gente já vai falar da questão hormonal, né? Mas de sexualidade a gente tá aí pra responder tudo. Beleza. Não, eu fiquei com essa dúvida. É porque eu não sei mesmo. Mas, tá? se, por exemplo, se eu der esse remédio para um moleque que tem um pênis normal, Aham. o pênis dele vai crescer? Se eu der? Não, porque ele não vai crescer só o tamanho do pênis. Ele cresce a criança como um todo, o desenvolvimento dele como um todo. Entendi. Entendeu? E a testosterona nessa época aí faz o pau ficar maiorzão? Tipo, o que aconteceu com o Kid Bengala? E não sei, minha Jaque, aí foi a própria natureza, né? Veio da natureza daquele jeito ali. Mas tem um dizer que diz, se Deus fez é porque cabe. Tem uma galera que é Dizem que defensor cabe. dessa área aí, né? Bom, a gente tem pessoas que trabalham Deus aqui que dizem fez, que cabe. é porque cabe. Eu aí, como quem trabalha com anatomia, tenho as minhas restrições a respeito dessa informação. Porque a vagina, gente, ela tem um tamanho. O reto também, o ânus, né? O cu, falando bem ali. Tudo tem um tamanho. A vagina ela vai ter de 7 a 10 centímetros em estado de repouso. Quando essa mulher ela tá excitada, isso dilata tanto para o lado quanto para o fundo. E aí a gente tem ainda ali uma redução do colo do útero. Então, anatomicamente, vai caber em torno de 18 centímetros até 20 centímetros. Mais do que isso, bate no colo do útero, incomoda, dói, machuca. Eu já tive caso, por exemplo, de quando eu trabalhava em consultório, de paciente que teve que fazer cauterização de colo de útero porque o pênis do marido era muito grande. Caralho. Então, pra que um negócio gigantesco, né? Se não sabe também não sei pra brincar quê. com aquilo ali, Tem gente. que ter essa parada mesmo não, viu, galera? Pau gigantesco. Não é? Vamos ali do padrão nacional. Qual que é a média? Aí o pessoal deve falar assim, mas gente, qual que é o tamanho, então, desse negócio? A gente falou do micropênis, são pênis aí com até 8 centímetros. De 8 a 12 centímetros são pênis pequenos. De 12 a 18 centímetros é um pênis normal e acima de 18 centímetros é um pênis grande. Média do brasileiro, de 14,5 a 16 centímetros. Parece suficiente, né? Eu tô feliz. Bacaníssimo, bacanérrimo. Mas tem o lance da bitola do pau também, não tem? Tem também. E aí o pompoarismo da mulherada faz uma diferença do caramba também, né? Interessante. Porque se ela pega um pênis que é mais fino e ela consegue estreitar o canal vaginal, os dois vão sentir muito mais prazer, Pode crer. né? Pode crer. Sente, porque ela estreita o canal vaginal. Agora, quando pega também um pênis mais calibroso, é legal também saber fazer os exercícios de relaxamento. Porque o pessoal acha que pompoarismo é só a contração para poder ficar mais apertadinha. Funciona? Super funciona. Só que a gente também aprende a relaxar a nossa musculatura. Então, por exemplo, para mulheres que são vagínicas, né? Aquelas que têm o vaginismo, uma contratura da musculatura involuntária, elas têm que saber relaxar essa musculatura. Mais importante saber relaxar para elas do que saber contrair. Então, a gente realmente, literalmente, adapta o treino para a necessidade de cada um. E tu tem um curso disso, Eu não tenho tem? um curso. Tenho um curso. Tenho o curso feminino e o curso masculino. O feminino é o aperta e solta e o masculino é o vigor masculino. Aí, esse aperta e solta, vamos lá. Vamos Para as lá. mulheres, vai. É um exercício, é sempre... É fácil dizer pra mim, mas assim, é uma pergunta real. Vamos lá. É um exercício, é sempre o mesmo exercício? Não. Porque, por exemplo, o músculo ele precisa de estímulos diferentes. Então, eu falo que a gente tem que treinar 5 habilidades da pepeca. Primeira, consciência corporal, mobilidade, força, resistência e relaxamento. Para cada um deles, eu tenho um exercício diferente. Então, eu falo aperta e solta porque aperta, solta, né? Então, ficou visualmente mais fácil da mulherada entender. Mas eu tenho diversos exercícios. Eu posso fazer um exercício de resistência. Aperta, segura, 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 solta. É como se fosse um exercício de isometria na academia. Tem um exercício de velocidade.
contrai, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta rapidinho. Então já tô treinando mais velocidade. Eu consigo exercícios de força, porque do mesmo jeito que tem os pesos masculinos, tem os pesos femininos também. Então tem os cones vaginais. A gente tem os acessórios para trabalhar essa musculatura. Então, esse cone, ele vai aumentando de peso. Eu tenho uma mudança de estímulo. Eu não tenho apenas o cone. Eu tenho o cone, o personal e o Benoit. Benoit são aquelas duas famosas bolinhas e o personal é um vibrador, que para o treino tem que ser pequeno e fino. Porque eu brinco, se você treinar no grande e grosso, o dia que você der o azar de encontrar o pequeno e fino, você não impressiona ninguém, né? Pode crer. Treinou no pequeno e fino, impressiona todo mundo. Pode crer. Vou emprestar uma caneta pra mim. Não... Ô, caneta é top! Caneta, bicha, é porreta, viu?